Eu havia dito antes que Satanás não é um cara, né? Seria um título, um adjetivo, uma qualificação. Para quem? Se estamos tratando do Deus abraâmico, que é um Deus esquizofrênico, é um Deus que também se multiplica de muitas formas, podemos considerar o tetragrama manifestado em 3 nomes diferentes. Javé para quem é judeu, Alá para quem é muçulmano e Deus para quem é católico ou para quem é cristão. O adversário se manifestou dentro desses entendimentos cosmogônicos nas 3 oportunidades em que eles se deram. E há até um debate acadêmico entre rabinos sobre a menção feita a Azazel em Levítico 16, no Pentateuco da Torá, no Velho Testamento. E essa teria sido, então, o primeiro momento onde algo diferente de Deus, algo que não é Deus, estaria partilhando de oferendas com propósitos distintos. Levítico 16 traz a liturgia do Yom Kippur, que é uma cerimônia muito sagrada para o judaísmo. É uma cerimônia, em termos muito chulos, de expiação de pecados, onde 2 cabras, 2 bodes seriam oferecidos. Um deles sacrificado, cortado, em honra a Javé, em homenagem à glória infinita dele. E o outro bode seria aquele que absorveria todos os pecados praticados pela comunidade, pelos seres humanos daquele grupo, e seria solto no deserto. A divergência acadêmica entre os rabinos se dá no seguinte ponto. Azazel surge o nome. As. Essa terminologia se refere a um deserto, propriamente dito, aonde o bode era solto, ou Azazel era o nome dessa tal outra entidade que absorveria, então, esses pecados e essas impropriedades que eram praticadas. Aos mais ortodoxos, que entendem Deus como algo soberano, que não admite qualquer tipo de oposição, Azazel é tão somente o deserto. Não há a figura espiritual de Azazel. A todos os demais, sim, considera-se, então, Azazel a aparição de ou de uma outra forma que partilha, não digo em pé de igualdade, porque, como já dito, não há essa aceitação de que o Deus abraâmico partilha de um opositor ou ele concebe a existência de algum adversário, visto que é soberano. Mas há uma menção muito profunda dentro de um ritual muito sagrado, em um momento muito pontual da escrita da história dos cânones sagrados. Só que a menção a Azazel ela não se dá tão somente em Levítico 16, e aí os apócrifos, os livros sagrados que foram descartados pelo colegiado de cardeais e clérigos por entenderem não fazerem parte da nova modulação daquilo que seria uma doutrina permanente no tempo, que é basicamente a que a gente enfrenta e enxerga hoje, ao Evangelho Apócrifo de Enoque e também o Apocalipse de Abraão, que conta uma história de 200 seres celestiais que pertenciam a um destacamento com uma missão bastante peculiar. Esse destacamento recebeu o nome de Grigori, os 200 Grigori, e eles tinham a função de observarem a humanidade. Eles eram os vigilantes, os observadores da humanidade. Em um determinado momento, no apócrifo de Enoque, os anjos que estão conduzindo a Enoque pelas jornadas explicam o que aconteceu com aqueles que desobedeceram às ordens de Deus e resolveram caminhar pela própria vontade. E aí então surge a figura desses 200 anjos caídos e, observando a humanidade, notaram algumas deficiências. E aí eu digo isso com a visão de um satanista, de um aluno de Azazel. Os caídos teriam observado uma série de deficiências
no desenvolvimento da humanidade. Falta de conhecimento, falta de estrutura, uma falta de série de coisas. E teriam questionado isso, então, com Deus. E aí a resposta foi um sonoro não, visto que o conhecimento ele era sagrado e apenas compartilhado entre os seres celestiais e jamais poderia ser partilhado com a humanidade. Esse ponto da narração do mito é muito interessante, porque as simbologias do adversário, elas não são sempre expressamente manifestas. Muitas vezes são palavras-chave, muitas vezes são enigmas, quase como uma esfinge contando uma história. Seres de sabedoria e de muito poder, percebendo que faltando conhecimento na humanidade e estrutura, decidem então compartilhar da chama do conhecimento com toda a humanidade, se posicionando não só mais como vigilantes ou apenas observadores, mas a partir daquele momento eles romperiam com uma determinação absoluta vindo de um ser virtualmente supremo e inquestionável e passariam a se movimentar conforme a própria vontade, conforme aquilo que eles entendiam ser o certo. E assim o fizeram. No Apócrifo de Enoque, eles se utilizam de uma prerrogativa para macular essa ação dos caídos. Eles se apaixonaram por mulheres. Os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E aí, portanto, eles tiveram relações sexuais e procriaram, dando origem aos Nefilim, aos gigantes, numa narrativa histórica que terminaria com o dilúvio. Porém, e aqui eu abro um parênteses de questionamentos adversários, se um ser sagrado relacionar-se com uma mulher humana fosse um crime de fato, não sei o que Maria Santíssima estaria fazendo na história do dogma. Porque, afinal de contas, Deus fez a mesma coisa, né? E ela era só uma criança. E casada. Mas, enfim, aqui eu fecho parênteses para minha reflexão adversária. Então eu já não considero isso como algo depreciativo, porque não só foi feito pelo tal Deus Supremo, mas isso, comparando com outras mitologias, é algo bastante comum. Seres divinos e celestiais, ou então ctônicos, interagirem com seres humanos de várias formas possíveis. Fato é, os anjos caídos se reuniram no topo do Monte Hermon. Samiasa, o líder deles, Azazel, também líder em comando, se organizaram e ali prestaram um juramento de lealdade, onde o que quer que acontecesse com eles seria partilhado entre todos e eles lutariam pela mesma causa. E assim o fizeram. Com o processo da queda dos anjos, muitos conhecimentos foram partilhados com a humanidade. Azazel, ele ganhou mais notoriedade dentro do Evangelho de Enoque, porque, segundo a narrativa dogmática, o que ele fez foi o pior. Ele trouxe conhecimento bélico, ele trouxe conhecimento militar, ele trouxe conhecimento de forjas. E aí isso teria instigado a humanidade a entrar em guerras e a se matarem. Isso trouxe muito sofrimento e morte. E aí as mulheres ele trouxe conhecimento de maquiagem, de embelezamento, de sedução, de sensualidade, de encantamento. E isso teria levado a humanidade a uma depravação absoluta. Engraçado, né? Porque a maior parte do Velho Testamento que a gente enxerga é um Deus bastante assassino. Às vezes eu tenho para mim a sensação de que Deus ele é tão vaidoso e orgulhoso que só ele pode cometer crimes e grandes pecados, né? Quando os outros fazem, não é pecado. Ou, perdão, quando ele faz, não é pecado. É só quando os outros cometem. Novamente, eu estou tratando de uma estrutura rígida, tirânica e absolutista. Pessoal, quando vocês forem ler um texto, um cânone, um mito,
Não entendam isso somente como uma descrição sagrada sobre seres, há uma história. Símbolos são apresentados nessas narrativas. Quando nos deparamos com símbolos, a gente pode adorar ao símbolo, a gente pode cultuar ao símbolo, mas um símbolo, na verdade, é uma fechadura. A gente pode sim adorar a fechadura. Mais interessante seria se nós tivéssemos chaves de interpretação simbólicas mais adequadas, encaixássemos nessa fechadura para que abríssemos as portas, e aí então os verdadeiros e profundos mistérios ocultos na aparência e nas narrativas mitológicas daquele símbolo viriam à tona.